Gente, nós estamos em Qumran. Você já deve ter ouvido falar dos manuscritos do Mar Morto. Eles foram localizados aqui nessa região de Qumran e são chamados de os manuscritos do Mar Morto, porque logo ali atrás você já consegue visualizar o Mar Morto. Está a uma pouca distância da gente. Esse aqui é um local onde os essênios que viviam aqui estabeleceram verdadeiras comunidades. Nós temos até ali uma explicação do ritual de banho. Eles se separaram de um sistema que acreditavam estar corrompido e viviam em comunidades, separando-se para Deus. Alguns chegam a confundir se João Batista foi essênio ou se os essênios é que seguiram os ensinos de João Batista. Aqui foram encontrados manuscritos que datavam de pelo menos 1000 anos anteriores aos que nós tínhamos, a grande parte do Velho Testamento. Textos como o livro de Isaías que foram encontrados completos. É impressionante a precisão, vírgula por vírgula, a precisão dessas cópias. Eles tratavam isso como um trabalho sagrado. Em 1947, um pastor árabe sentiu falta de uma das cabras do rebanho, essa é a história que conta, e procurando ela, ele chegou a jogar uma pedra dentro de uma das cavernas. Ele ouviu o barulho de louça, de vaso de barro quebrando, foi checar o que era e descobriu os primeiros manuscritos. Os pastores encontraram vasos de barro de mais ou menos 60, 70 centímetros de altura por 25 de largura e dentro deles encontraram os rolos de couro, os chamados manuscritos do Mar Morto, envolvidos, interessante, em pedaços quadrados de tela de linho, cobertos com uma substância resinosa semelhante ao breu, alguns acreditam provavelmente procedente aqui do Mar Morto. Eles conseguiram, associado ao fato da baixa umidade, a maneira como estocaram isso nas cavernas e a forma como encontraram de preservar, eles conseguiram deixar muitos desses livros, rolos inteiros, completamente preservados e eram manuscritos milenares. Orígenes, um pai alexandrino do terceiro século, disse que ele utilizou alguns manuscritos que encontrou dentro de um cântaro perto de Jericó. Nós estamos aqui nas proximidades de Jericó. Ao longo da história, há outros relatos, como o de Timóteo, patriarca de Bagdá, que escreveu uma carta a Sérgio, por volta do ano 800, na qual dizia que certa pessoa de Jerusalém conta a história de um cão caçador que também, numa das cavernas, havia achado alguns vasos com manuscritos dentro e, ao longo da história, se junta aos pedaços do que converge ser a probabilidade de todos terem sido encontrados aqui no deserto da Judéia, em Qumran, próximo ao Mar Morto. Porque os essênios se dedicaram como comunidade, como grupo fechado que eram, eles pregavam arrependimento, eles faziam os rituais de purificação, essa identificação que tentam criar com João Batista, mas eles viviam essencialmente longe de toda a estrutura religiosa que eles acreditavam estar comprometidos, falando contra o sistema, tinha uma expectativa messiânica muito forte. A grande contribuição foi que eles se doaram, eles se dedicaram a essa reprodução dos manuscritos da Palavra de Deus com muita seriedade, por causa de gente que ao longo da história pensou não somente em si, mas em deixar um legado para gerações vindouras. Nós temos este tesouro da Palavra de Deus que deveríamos valorizar mais. É com essa combinação de cenários que nós queremos trazer uma palavra sobre a forma como eu e você temos que nos relacionar com as Escrituras. Nos próximos minutos, nós vamos desafiar o seu coração a levar a Palavra de Deus muito, muito a sério. A palavra de Deus nos revela no Evangelho de Mateus que quando Jesus foi tentado, aqui nessa região onde estamos, do deserto da Judéia, depois de ter sido batizado por João, a palavra do Senhor diz que o inimigo sugere que ele transforme no final do jejum as pedras em pães. A resposta de Jesus em Mateus 4,4 é: Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.
Duas coisas a ser destacadas em cima dessa declaração de Jesus. Em primeiro lugar, é a frase "está escrito", que vai dar o trilho do que nós queremos conversar nesse momento de reflexão. A importância de reconhecer o peso, a autoridade das Escrituras como algo ao qual eu e você devemos nos sujeitar, pautar a nossa vida e viver, literalmente viver por ela, pela palavra de Deus. Segundo, é a nossa necessidade da palavra como alimento. Não só como algo que Deus propôs para ser o nosso código de comportamento, a cartilha da forma como viveremos como cristãos, mas alimento. A palavra de Deus diz que assim como o homem precisa do pão para a subsistência do seu corpo, ela está apontando na direção de que o nosso espírito também precisa do alimento da palavra. Além de reconhecer a questão do alimento, a frase de Jesus dizendo "está escrito" é o que nós vamos encontrar várias vezes. Por exemplo, só no Novo Testamento, a palavra escritura aparece 33 vezes. Só no Novo Testamento o termo escrituras aparece 23 vezes. A frase "está escrito" aparece mais de 110 vezes na Bíblia, sem contar quando isso fica implícito, mesmo que a frase não seja usada. Por exemplo, no livro de Hebreus, a expressão "alguém disse em certo lugar", ou outras ocasiões onde a gente vai ler "Deus ordenou", ou a palavra de Deus, como Jesus fala lá em Mateus, no capítulo 15, dos versículos 4 a 6. Nós precisamos entender a autoridade do livro, a palavra de Deus, a Escritura ou a Sagrada Escritura, baseado no fato de que ela foi inspirada pelo próprio Deus. Algo interessante para se dizer sobre as Escrituras é que mais de 40 pessoas, escritores distintos, num período de mais de 1.500 anos, de culturas, línguas e profissões diferentes, foram usados para escrever a Bíblia. Ao destacar a distinção entre eles, é para dizer e ressaltar que não poderíamos ter um material tão coerente, tão harmônico, a não ser que houvesse a interferência, a liderança do Espírito Santo nesse processo, liderando-os. O apóstolo Paulo, quando escreveu a Timóteo, seu discípulo, ele diz na sua segunda epístola, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3 e no versículo 16, o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, verso 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus, ela precisa ser reconhecida dessa forma. O próprio Jesus, que muitos professam crer nele, ele usava aquilo que estava escrito para dar autoridade ao que ele ensinava. Ele respeitava a Bíblia como livro sagrado. Ele faz menção de quase todos os textos bem conhecidos da Bíblia, de diversas porções do Velho Testamento, tratando como Escritura, tratando como a palavra de Deus. E você não pode crer que Jesus é quem ele diz que é, sem crer que a palavra de Deus é o livro que ele diz ser. Em segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, e nos versículos 20 e 21, nós temos uma descrição da palavra de como foi esse processo de inspiração. Nós lemos Paulo dizendo a Timóteo que a palavra é inspirada, mas em 2 de Pedro 1, 20 e 21 nós lemos: sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação ou interpretação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Essa é a declaração da própria Escritura a respeito do que eles fizeram. Eles foram movidos, eles não psicografaram, eles não incorporaram uma força e perderam a consciência, eles foram inspirados, movidos, liderados pelo Espírito Santo nesse processo. O próprio Jesus, como eu disse antes, reconheceu os livros do Velho Testamento, denominando como Escrituras, e declarou que a vida eterna era encontrada por meio deles. Em João 5,39 ele diz: examinais as Escrituras e são elas que testificam de mim. Quando fala a respeito do rico e o Lázaro, e ele conta que o rico está pedindo que alguém volte dentre os mortos, anunciar aos seus familiares. Jesus diz: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-no. Jesus está dizendo: o caminho para se encontrar a salvação ainda é por meio das Escrituras, ainda é por meio da palavra de Deus. E cada vez que Jesus fez referência aos personagens das histórias bíblicas, falando de Adão, falando de Noé, Abraão, Ló, Moisés, Davi, Salomão, Daniel, outros, ele estava validando esses textos.
ele inclusive reconhece a estrutura de divisão básica dos livros do Velho Testamento. Quando lá em Lucas, no capítulo 24 e no versículo 44, quando ele está conversando com os discípulos do caminho de Emaús, ele não se limitou e nem se contentou apenas a aparecer ressuscitado e dizer, gente, sou eu. Antes de se revelar, ele faz questão de mostrar para eles que tudo isso estava previsto na palavra de Deus. O texto diz assim, Lucas 24, 44, a seguir Jesus lhes disse, são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. A divisão do Velho Testamento, diferente da que nós temos hoje, na época, era feita nessa estrutura. E Jesus apresenta, inclusive, o conjunto de livros, as 3 distribuições ou divisões do Velho Testamento, enquanto está argumentando para provar que tudo que ele fez, da morte à ressurreição, era o cumprimento das Escrituras. Olhando para isso, nós temos uma certeza. Jesus, além de reconhecer essa divisão básica, ele faz menção de 2 homicídios, dizendo, olha, vai ser requerido de vocês desde o sangue de Abel, ele fala isso em Mateus 23, 35, desde o sangue de Abel até o do profeta Zacarias. O Senhor, na verdade, quando faz menção tanto de Abel como de Zacarias morto dentro do templo, ele está fazendo referência ao primeiro homicídio mencionado na distribuição dos livros da Bíblia dele e ao último homicídio. Ele está dizendo do primeiro ao último, do começo ao fim. Então, se a Bíblia não é digna de confiança, Jesus também não era. Você não pode crer que Jesus é quem ele diz ser sem acreditar na mesma Bíblia, na mesma palavra de Deus que ele validou. Depois de reconhecer que a autoridade do livro é inspiração divina, nós precisamos então reconhecer o cuidado que precisamos ter, a semelhança de Jesus, de viver pelo livro. Diante de cada proposta do inimigo, de tentativas de distorção da palavra, Jesus se posiciona, luta contra isso, dizendo não, está escrito, está escrito. Ele mostra que a forma como eu e você temos que viver é uma vida pautada pela palavra de Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 4 e no versículo 6, a Bíblia diz que nós precisamos aprender a não ir além daquilo que está escrito. Precisamos andar, caminhar e viver pela palavra de Deus. Em Atos, no capítulo 17, no versículo 11, a Bíblia elogia os irmãos de Bereia. Estavam recebendo o Evangelho pela primeira vez e a Bíblia diz que eles conferiam tudo o que estava sendo pregado para ver se era exatamente assim. Nem existe aquele ceticismo e incredulidade de dizer não vou ouvir, nem existe uma abertura exagerada ou credulidade exagerada a ponto de dizer não vou conferir. Mas a Bíblia os classifica como nobres porque eles foram conferir se a palavra de Deus dizia exatamente da forma como eles estavam ouvindo aquela pregação. Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz ainda que um anjo do céu apareça, um alegado suposto anjo, dizendo ter um evangelho diferente do que já foi pregado, ele diz seja anátema. A palavra de Deus não abre a possibilidade para que nada norteie a nossa fé, nenhuma revelação sobrenatural adicional a esse livro santo e sagrado. Agora, se reconhecemos que é o livro inspirado por Deus e que foi dado para que eu e você vivamos por ele, tenhamos uma vida pautada por ele, então a conclusão óbvia a que chegamos é que nós temos que conhecer esse livro. Em Mateus 22, 29, Jesus faz a declaração, errais não conhecendo as Escrituras. Quando não conhecemos as Escrituras, erramos, porque o nosso estilo de vida não estará alinhado e nem harmonizado com a palavra de Deus. Como poderemos obedecer e viver por uma palavra que nem conhecemos? Todo cristão tem a responsabilidade de não apenas ter um conhecimento parcial, distante, mas um conhecimento profundo. Aliás, quando o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 3 e no versículo 16, a ordem que ele dá é habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Nós precisamos nos encher das Escrituras. A palavra de Deus tem que habitar em nós e quando diz habite ricamente, nós temos que estar saturados da palavra. Um exemplo que eu vi certa ocasião e gosto de dar é que assim como uma esponja que está tão cheia de água, quando você toca com o dedo em qualquer lugar vai vazar água, eu e você deveríamos estar tão cheios da palavra de Deus que qualquer coisa, pessoa ou situação que esbarre em nós vai ter
a mesma experiência como a do Senhor Jesus, o transbordar imediatamente daquilo que está cheio. Precisamos estar tão cheios da palavra, que falamos a palavra, pensamos a palavra, meditamos na palavra, cantamos e até mesmo a proclamamos. E acima de tudo, externamos com o nosso estilo de vida o que a palavra de Deus é. Paulo fala que os coríntios se tornaram cartas vivas. Eu e você também podemos ser epístolas vivas, podemos ser a revelação para o mundo de uma Bíblia que eles ainda não conhecem, mas que nós temos a responsabilidade de conhecer, praticar, viver, para então transbordar aos outros. Podemos, dentro dessa abordagem da responsabilidade de conhecer a palavra de Deus, destacar algo que Esdras, o grande sacerdote reformador do período pós-exílio de Babilônia, fez. Aliás, eu me identifico muito no meu próprio ministério chamado de ensino com esse versículo. Ele tem me encorajado muito ao longo da minha caminhada e do meu ministério. A palavra de Deus diz que Esdras dispôs o seu coração para 3 coisas. Em primeiro lugar, ele dispôs o seu coração para buscar a lei de Deus. Em segundo lugar, para a praticar. Em terceiro lugar, para a ensinar em Israel. Acredito que não adianta buscar o conhecimento bíblico só para ter informação. Se a nossa intenção não é de fato querer aprender, para então poder praticar e depois compartilhar. Eu percebo pessoas que parecem estudar somente para discutir. Alguns parecem procurar informação somente para mostrar para outro que tem conhecimento. O conhecimento, quando assimilado de forma errada e com falta de maturidade, ele é danoso. O apóstolo Paulo fala aos coríntios que a ciência, o conhecimento por si mesmo, ele incha, ele leva ao orgulho. O que eu e você precisamos não é de profundo conhecimento técnico ou teológico para ficar medindo forças com ninguém. O que nós precisamos é de um conhecimento prático que nos conduza pela palavra de Deus a ponto de descobrir Deus. E depois podemos praticar o que estamos aprendendo para finalmente transbordar e compartilhar o que nós temos recebido. Porque a mensagem em toda a Escritura é essa. O que de Deus recebemos, precisamos compartilhar. Mas o apóstolo Paulo cita, e nós já lemos esse texto, que toda a palavra de Deus é inspirada. Mas ele não menciona somente o fato de que a palavra é inspirada. No versículo 17 de 2 Timóteo 3, ele diz, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, maduro, perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus tanto nos ajuda a sermos gente melhor que vive pela palavra e reflete Deus, como também ela nos prepara para que a gente possa fazer a obra de Deus, que em essência é sempre praticar e transbordar as Escrituras, aquilo que já conhecemos. Eu acredito que essa é a perspectiva que nós precisamos ter. 1 de Pedro 3,15, o apóstolo diz que nós devemos estar sempre preparados para saber responder a qualquer um que indagar acerca da razão da esperança que há em nós. E esse preparado envolve conhecimento da palavra de Deus. Agora, para poder responder, significa que nós estamos buscando a palavra pensando não só em nós, mas na responsabilidade que temos de transmitir. Podemos ainda citar, e aqui concluo, 2 Coríntios, no capítulo 5. A Bíblia diz que o Deus que nos reconciliou, Ele também nos deu o ministério da reconciliação. É justo dizer que nós somos reconciliados para também reconciliar outros. Ou seja, a palavra de salvação que nos alcançou, ela agora se torna a nossa missão e a nossa responsabilidade de compartilhar com outros, para que outros também sejam alcançados. Meu encorajamento a você é que entenda a importância de viver pela palavra de Deus a partir do momento que você reconhece a autoridade que esse livro sagrado tem. Em segundo, que você entenda que não adianta o mero conhecimento, se não for para vivê-lo intensamente e para transbordá-lo na forma de serviço. Nos próximos minutos, nós queremos ter uma conversa de aplicação prática dessas verdades. E a minha oração é que o zelo da palavra de Deus possa encher, despertar o seu coração de uma forma profunda como nunca antes. Sabemos pela declaração do Senhor Jesus, ao refutar a tentação de Satanás, cada vez usando a frase está escrito, que ele estava dando o reconhecimento de que a palavra de Deus é o livro sagrado que tem a inspiração divina e como tal precisa ser obedecido. Na verdade, a gente tem que viver pelo que está escrito, né? No sentido doutrinário, no sentido prático. No entanto, mesmo sabendo disso, para poder viver a palavra, a gente tem que conhecer a palavra de Deus.
né? Porque senão será impossível a gente praticar aquilo que está lá sem que a gente tenha o conhecimento. E é justamente no que diz respeito a entrar no terreno de conhecer, porque Jesus diz: errais porque não conheceis as Escrituras, né? O não conhecimento vai nos levar ao erro, né? Ao tropeço por ignorância, à falta de fé. No entanto, para que a gente possa se encher da palavra, e isso é uma ordenança bíblica, é importante entender esse caminho prático, né? Eu gostaria de falar da maneira como eu tenho procurado me relacionar com a palavra de Deus daqui a pouco. Antes disso, eu acho que o desafio de alguns, principalmente numa cultura como a nossa brasileira, onde as pessoas não são tão encorajadas a ler desde a infância, alguns olham o tamanho do livro e se assustam, quase como quem diz assim: não vou dar conta, né? E o que a gente precisava, na verdade, era entender a importância de ler sempre, né? Fazer isso continuamente, consistentemente, e ficaria muito mais fácil você ler a Bíblia, não apenas uma, mas várias vezes, se você fizesse isso todos os dias e uma pequena parcela por dia. Me faz lembrar de uma história que não consigo não contar quando falo desse assunto, Israel, porque ela te envolve. Eu lembro que muito novo, assim que eu comecei a ler, né, os meus pais já apareceram para mim com uma Bíblia de gente grande, né, que não era nem aquela eu lembro, desenhos, eu lembro dessa distinção, porque durante um tempo só usava aquelas de história de criança ilustrada, né? Agora, diga-se aqui, Kelly, como pedagoga, alfabetizou vocês dois a partir dos 5 anos. Aos 6 anos a leitura já era boa. Apesar que eu dei uma versão mais fácil, que não chamo jovem de mancebo, nem oferta de oblação, né, que facilitaria o seu entendimento, e era essa a Bíblia de gente grande. E eu lembro que você fez uma conta simples comigo. Eu lembro que você me puxou e, me impressionando com a sua matemática, me disse que a Bíblia tinha 1189 capítulos e que se eu lesse 3,5 por dia... 3,25, né? Aí daria para ler a Bíblia inteira no ano. Né? Então eu lembro que você me auxiliou no começo, é que se eu lesse 3 num dia, 4 no outro. No fim das contas eu preferi pegar os 4 por dia para ler a Bíblia um pouquinho menos de um ano. E foi esse o desafio que você tinha me dado, e foi essa disciplina que eu passei a exercer. Obviamente, como criança, não existiam tantas cobranças, mas mesmo assim, para ler 4 capítulos precisa de tão pouco tempo, uma dedicação simples. Ainda se eu dividisse 2 no começo do dia, 2 no final, foi simples abraçar aquele desafio, e eu vi que de pouquinho em pouquinho eu ia progredindo naquele livro maravilhoso, todas aquelas histórias, uma sequência tão assim sobrenatural, e aquilo foi me empolgando. Na verdade, a sugestão no início era 3 um dia, 4 no outro. Dia ímpar 3, dia par era 4. Depois ficava difícil controlar, né? Fiz esse, hoje é que dia, não sei que dia é. E aí, na verdade, te dei uma segunda sugestão. De segunda a sexta, lê 3 capítulos, no sábado e no domingo, lê 4. Como você comeu bola uns dias ou outro, no final teve que manter a conta do 4. Mas essa conta do 3, durante a semana, 4 durante o fim de semana, ela realmente dá certinho. E o Israel... faltava 2 ou 3 semanas para completar os 7 anos, quando terminou de ler a Bíblia a primeira vez, né? Eu me lembro assim de gente falando de pessoas que leram a Bíblia quando era criança, a gente tratava a pessoa como um gênio, né? Mas na verdade, eu quando conto essa história, digo que ele entendeu o poder do parcelamento, né? O que é dividir isso em cotas diárias. Agora, a parte boa foi o seu compromisso, né, de fazer isso diariamente. Lembro também que aos 7 anos você leu a segunda vez, aos 8 anos você leu a terceira vez, e aos 9 você fez uma conta nova. Você falou: pai, mas se eu ler 7 por dia, dá 2 no ano. Eu falei: exatamente, né? E aí você passou a ler a Bíblia 2 vezes ao ano. Eu me lembro que aos 11 anos de idade você tinha lido a Bíblia 9 vezes. E aí a gente decidiu parar de contar, para ninguém ficar metido no meio do caminho. Um dia você falou: pai, você sabe quantas vezes? Eu falei: não, filho, parei de contar porque isso já não importa mais. Mas até essa data eu lembro como era algo muito mais do que eu mesmo tinha feito, porque eu demorei para entender essa conta, me impressionou. Isso não significa que é a única forma e maneira, né, das pessoas lidarem. Na verdade, eu acredito que ler a Bíblia uma vez por ano é um mínimo do mínimo do mínimo. E outro dia alguém falou: não, pastor, nem 3 capítulos por dia eu tenho tempo. Eu falei: irmão, você ainda pode parcelar o parcelamento. Um de manhã, um no almoço, o outro de noite. Então, dá para fazer com certeza, e a gente tem que se empenhar um pouco mais. Enquanto meu irmão lindo tem esse comprometimento maravilhoso, eu estava lá
Do livro de Salmos. Eu me lembro que você, na verdade, você gastava mais tempo que ele, porque você começava a cantar e cantar aqueles salmos, mas você não saía de salmo, você ia e vinha só em salmo por muito tempo. Se o pastor falasse abrir Ageu, já era. Você já não sabia. Aí um dia eu fui conversar com você. Falei, filha, você não pode ler só salmo, você tem que conhecer a Bíblia toda. Você falou assim, não, pai, o Israel lê toda, porque ele vai ser pregador. Eu fico aqui nos salmos porque eu vou cantar, né? Aí eu lembro que eu te dei um argumento que você se deixou convencer. Eu falei, filha, se um dia você quiser compor músicas que tenham consistência, você tem que conhecer a Bíblia para compor de acordo com ela. Aí você olhou para mim e falou, essa foi boa. Eu queria pedir que você falasse um pouco como isso foi na sua formação lá, na sua casa. Eu até ia comentar como é incrível que a Bíblia é importante não só para quem quer ser pregador, cantor, mas em todas as áreas, né? A gente precisa da Bíblia. Como filhos de Deus, como pessoas que escolheram andar no caminho da palavra, a gente tem que estar realmente andando com a palavra, lendo a palavra e se enchendo disso. Eu sei que quando eu era pequena eu ganhei uma Bíblia também, mais tradicional e tudo, mas eu lia primeiro os de desenhos, né? Aqueles de quadrinho. Mas foi muito emocionante pra mim. Eu lembro a emoção de abrir a Bíblia, tipo, de adultos, né? O preto e branco. Pra realmente... Preto e branco. Foi muito emocionante e também um desafio, né? Porque às vezes a gente olha todas aquelas letras, especialmente, não só como criança, na verdade, né? Todas as idades quando a gente vê aquelas letras pequenas, às vezes a gente dá tipo assim, parece muito. Mas na medida que você vai meditando, vai lendo, vai virar uma coisa gostosa, uma coisa que você ama fazer. E é prazeroso, então eu acho que realmente a coisa mais importante pra mim foi entender que era um prazer estar lá lendo. Não era porque eu precisava, mas porque realmente eu curtia a palavra, né? Isso faz toda a diferença, eu acredito. Eu não cresci numa casa onde se lia uma Bíblia quando criança, mas eu me lembro quão poderoso foi aos 15 anos, quando eu comecei as minhas leituras, né, ver que a Bíblia, eu lembro que na medida que eu ia lendo, eu falava, gente, a Bíblia fala sobre tudo, como assim? Fala sobre finanças, fala sobre família, fala sobre... E eu fiquei muito admirada, porque acho demais olhar para as histórias deles, né? Mas mesmo que você se converteu mais tarde, você pode conhecer o poder da palavra. E eu vi nessa verdade que conhecereis a verdade e ela vos libertará, sabe? Agindo dentro da minha casa, dentro da minha família, na medida que os versículos iam invadindo, porque minha mãe também começou a ler a Bíblia simultaneamente. Nós começamos a ter o contato e os versículos iam para a porta da geladeira, para o espelho, e nós víamos algo novo sendo gerado através da palavra disso. Então foi muito abençoador, assim, ver o poder da palavra em ação, porque nós, né, nos convertemos mais tarde. Eu não tive essa infância, né, de poder ter assim, a opção de ler enquanto criança, mas eu posso testemunhar. Eu tive a infância no lar cristão, mas a ficha para mim só caiu e eu só comecei a levar a coisa a sério depois dos 15. E nunca é tarde para você que não começou ainda, né? Se envolva, se encha da palavra, porque esse é o requisito indispensável para você poder andar no trilho do está escrito. Que Deus abençoe você e a sua casa em nome do Senhor Jesus.